Amados, paz e graça a todos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por a tua vida, querido. Todos vocês que me acompanham aqui no nosso canal, eu sou o seu irmão em Cristo, William Moura. Aqueles que já me conhecem, graça e paz, e aqueles que ainda não me conhecem, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal, William Moura, a Bíblia diz, né? Esse é o meu, o seu, o nosso canal, William Moura, a Bíblia diz. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu joinha aí, deixe o seu comentário. Amém, amados? Desde já eu quero louvar a Deus por a tua vida. E eu quero deixar aqui um anúncio muito importante aqui, como tudo que já tenho feito aqui, tem sido de tamanha importância, né? Porque a gente fala do amor de Cristo aqui, a gente fala de vida, né? O único ser que tem vida própria é Jesus Cristo, onde a vida emana de si mesmo. Amém, amados? Esse é o nosso propósito aqui no nosso canal. Amém? Louvado seja Deus por a tua vida. E eu quero, a partir de hoje, deixar aqui uma série de mensagens, vou fazer uma série, né, de mensagem a respeito da pessoa de Jesus. Amém, amados? O nosso foco aqui nessa série de mensagens, trazer para você, né, tudo, né, ou quase tudo, a respeito da pessoa de Jesus. Que ninguém sabe tudo, e eu também estou dando os primeiros passos na fé e aprendendo com você. Amém, amados? Eu sempre digo que quando estou à frente de um discipulado, eu não estou ensinando, eu estou aprendendo. Nós juntos aprendemos a respeito do reino de Deus. E o Espírito Santo está nos guiando, nos dando sabedoria, entendimento, discernimento para entender algo que vai além da nossa capacidade de cognição humana, né? Aquilo que a gente pode entender, discernir. Então, é o Espírito Santo. Por isso, louvado seja Deus por a tua vida, por a minha vida, por estarmos aqui. E Ele nos dando a oportunidade, irmão, de crescer em graça e em conhecimento da sua imutável e indestrutível palavra de Deus. Amém? Nós vamos... Quem é Jesus? A pergunta é, quem é Jesus para você? Perdão. Aqui, como diz o Faustão, irmão, é tudo ao vivo, tá? Aqui não tem nada ilustrado, não. Aqui eu estou aqui no meu sofá, você está vendo aqui o cenário, sentado na minha casa, no meu sofá. E aqui é um bate-papo entre amigos, aqueles que querem conhecer mais, né, da palavra de Deus, do Cristo a quem você diz amar, né, e recebeu como único, eterno e suficiente Salvador da tua vida. É dele que nós vamos falar e é sobre ele que nós vamos aprender nessa série. Amém, amado? Desde o princípio, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, né, eu vou dividir com vocês, eu vou compartilhar com vocês. Amém, amados? Nós vamos começar lendo o livro de Gênesis. O livro do Gênesis é o livro do início, o princípio de tudo, de toda a criação, né? Deus começa criando os céus e a terra, depois Deus vai dando forma, né? Deus faz os astros, né? Faz o sol, o grande iluminar, para iluminar o dia, faz a lua, o pequeno, o menor luminar para iluminar a noite, faz as estrelas, os astros, enfim, isso está falando do começo, quando Deus criou todas as coisas. Amém, amado? Nós não sabemos quando, né? A Bíblia não diz isso, né? Não dá ênfase para isso, mas sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas. E nessa série nós vamos aprender mais quem é Jesus. Porque as pessoas, muitos, comemoram o Natal, não é verdade? E todos comemoram o Natal ali, crentes que estão comemorando o aniversário, o nascimento de Jesus Cristo, o dia natalício do Senhor dos Exércitos. Mas poucas pessoas conhecem a história. Quem é Jesus? Será se ele passou a existir ali, naquela data em que comemoramos o Natal, que os historiadores dizem que foi bem antes, né? E não no 25 de dezembro? Quando Jesus passou a existir? Será se ele passou a existir quando ele nasce do ventre de Maria? Será se foi isso? Quem é Jesus para algumas religiões? Nós vamos aprender um pouco mais a respeito do nosso mestre, o homem que revolucionou a história. Tudo, quando você estuda história ou geografia, eu tenho certeza
que o seu professor de história, principalmente história e geografia, vai dizer que aquele acontecimento foi antes de Cristo ou depois de Cristo. Ou seja, nada existiu antes dele e depois dele nada vai existir. Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. Ou seja, nele começou tudo, através dele, tudo emanou dele, né? Ele é a fonte de toda a criação. E depois dele, tudo que foi criado vai deixar de existir, mas ele continua para sempre, eternamente. Esse é o Jesus que você ama e que você confessou como teu Salvador. Então a tua alma está em boas mãos. Não fique preocupado com ela. Se ela está nas mãos de Jesus, você vai viver uma eternidade, um gozo, meu irmão. Olha, para a glória de Deus eternamente ao lado do Pai. Amém, amados? Então, esse Jesus que é ignorado por muitos, que não é aceito por muitos, você sabia que a população mundial hoje tem cerca de 7 bilhões de habitantes no mundo? Você sabia disso? Então, isso é um dado da ONU, Organizações das Nações Unidas. 7 bilhões de pessoas estão nesse mundo, no planeta Terra, hoje. Só para que você, só um dado aqui para que você tenha consciência aqui do terreno onde você está pisando. 7 bilhões de pessoas, amados. E você sabia também que dentre esses 7 bilhões de pessoas, infelizmente, apenas 2 bilhões de pessoas, né, se denominam cristãos? Professam uma fé em Cristo Jesus? Então 5 bilhões, eu estou falando aqui, irmão, em dados reais, tá? Eu não estou fazendo aqui especulações. E esses 5 bilhões que não professam uma fé em Cristo Jesus, que tem Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, como único mediador, intercessor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como único a quem Deus enviou essa terra para representá-lo nessa terra, fazer um sacrifício em nosso favor, 5 bilhões não creem nisso. E eu estou, meu irmão, baseando em dados documentais das religiões que não professam a Cristo como Salvador. E você sabia, nós vamos aprender tudo isso nessa série, e você sabia que dentre esses 2 bilhões, ou eu estou trabalhando aqui com números fechados, né? Aproximadamente 2 bilhões, tem mais um pouquinho, que professam a fé em Cristo Jesus. Dentre esses 2 bilhões existe ainda divisões, né? Existem algumas seitas, algumas posições heréticas, nós vamos aprender aqui nessa série também. Olha, amém, amados? Você é um privilegiado por fazer parte desses 2 bilhões que professa Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador da tua vida. Você é um privilegiado, amém, amados? Porque não tem privilégio melhor nessa terra, maior do que isso, de você abrir a boca e falar assim: eu pertenço a um reino que tem um rei, que é indestrutível, eterno, e me dá suporte para viver nessa terra e me garantiu uma eternidade. Se eu crer naquilo que ele fez na cruz, em meu favor, ele carimba o meu passaporte para que eu viva eternamente ao lado dele, junto do Pai. Amém, amados? Então, em Gênesis 1, verso 1, diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém, amados? Agora nós vamos dar um pulinho na história, vamos sair de Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vamos para o Evangelho de João, Nova Aliança, no capítulo 1 do seu Evangelho. No versículo 1 ao 3, João escreve assim, olha: no princípio era o verbo. Ele está falando daquele princípio de Gênesis que nós acabamos de ler. No princípio ele era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2 de João 1. Olha, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por causa dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Que maravilha, hein? Olha a informação, deixa eu colocar minha Bíblia aqui. Olha a informação que João nos dá aqui. Em Gênesis 1, verso 1, nós lemos que no princípio Deus criou os céus e a terra, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e que disse Deus: haja luz, e houve luz, né?
Aí agora nós vemos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que João disse, olha, no princípio ele era o verbo. O verbo é o quê? Palavra, né? E esse verbo estava com Deus e esse verbo era Deus. Aí João diz no versículo 3 do seu Evangelho, capítulo 1, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse verbo, irmão, que estava com Deus e era Deus, é Jesus. Amém, amados? Amém? O teu Jesus, que privilégio, a quem tu confessou como Senhor e Salvador da tua vida. Ele é esse verbo, ele é o princípio e ele é o fim. Ele estava com o Pai na criação. Quando Deus diz haja luz, né? A verbalização de Deus, Deus falando haja luz, esse verbo, palavra, que João agora está dizendo aqui, ele era o verbo, ele se encarnou um dia, você sabia? Ele se fez carne, ele se materializou no ventre de uma virgem. E o nome dela você sabe, Maria. No mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Amém, amados? Você sabia disso? Tudo isso nós vamos aprender nessa série. Quem é Jesus? Às vezes você professa uma fé em Jesus, mas não sabe quem é, não o conhece. E por graça e misericórdia, nós vamos conhecer melhor o nosso Salvador aqui nessa série. Por enquanto eu fico por aqui, né? Essa é a parte 1, essa é a introdução da nossa série, né? E eu te espero aqui, espero que você me acompanhe no canal William Moura, a Bíblia diz, que você deixe aí o seu like, você deixe o seu joinha e que você faça o seu comentário, né? E que por a graça e a misericórdia do Senhor, nós vamos aqui fazer uma viagem, irmão, no tempo e conhecer mais o nosso Salvador das nossas almas. Amém? Até breve, querendo Deus, na nossa próxima mensagem dessa série, Conhecendo a Jesus nas profundidades das Escrituras. Até. Deus te dê graça, em nome de Jesus.